pode confiar no que tem armas, você cria forças concorrentes. E aí ele criou uma força ideológica, religiosa, armada, que é muito mais poderosa que o exército hoje. E essa força só tem um objetivo: guardar a revolução, os preceitos dessa doutrina religiosa que eles acreditam. E a alegada, né, o alegado motivo para o ataque iraniano seria uma represália contra um ataque de uma representação diplomática deles na Síria. E Israel não assumiu que houve esse ataque. Houve esse ataque de fato ou isso foi só um pretexto para eles falarem, não, agora é hora de testar o que vai acontecer? Não, houve o ataque, Israel fez o ataque. Assim, tem algumas coisas acontecendo, né? E o Irã, por que o Irã se tornou uma ameaça maior nos últimos 20 anos? Porque ele começou a conquistar territórios que antes ele não dominava. Então, o Irã estava confinado no seu território. E, historicamente, o Império Persa só consegue projetar poder quando ele conquista o território adjacente ao seu, que é a Mesopotâmia. O Iraque. O Iraque, isso. Por quê? Porque o Irã ele é uma grande fortaleza de montanhas. Nas fronteiras todas, você olha a topografia do Irã, ele é cheio de montanhas na volta inteira. Então ele está lá fechado, nunca ninguém conseguiu invadir o Irã dentro. Mas ao mesmo tempo que você está protegido, você não consegue sair, você está numa prisão. Quando você conquista o Iraque, aí sim você começa a projetar poder para fora, para toda a região. É assim que o Império Persa sempre expandiu. Em 2003, acontece um negócio que altera o equilíbrio de poder do Iraque, que é os Estados Unidos entrarem no Iraque e derrubarem o Saddam Hussein. E aí o Iraque passa de mão e vai para as mãos do Irã. Aí o Irã começa a dominar o Iraque. Quando ele começa a dominar o Iraque, ele tem fronteira direto com a Síria e com o Líbano, que ele já tinha o Hezbollah lá, mas ele começa a criar um arco inteiro de acesso. 2011 vai vir a Primavera Árabe, com a guerra civil na Síria. Quem vai correndo ajudar o Assad, né, que é o presidente da Síria? O Irã. Então o Irã se posiciona no Iraque, na Síria, no Líbano. Aí tem o problema no Iêmen com os Houthis. E aí o Irã também vai defender os Houthis. Então aí ele está posicionado em vários lugares. Ou seja, passaram 20 anos e o Irã não é mais aquele país. Ele está muito mais forte, muito mais poderoso. Tudo isso era para explicar a história do ataque da embaixada, né? E aí, o Irã, então, está na fronteira de Israel. Ele está dentro da Síria, com a sua guarda revolucionária, com base, com estoque de armas. Israel está o tempo inteiro tentando debilitar esse cerco que o Irã vem fazendo ao seu território. E um dos objetivos, né, de retaliar tudo que tem acontecido foi, então, atacar os comandantes da Guarda Revolucionária e da Forças Quds, que é o braço da Guarda Revolucionária Internacional, e atacou essa embaixada. E matou. Fica onde isso? Isso em Damasco, na Síria. Na Síria, tá. Então é a embaixada do Irã na Síria. A Síria fica em cima de Israel. Isso, ali nas colinas de Golã e do lado do Líbano. Atacou e matou vários comandantes iranianos. Só que isso já é uma coisa que acontece. Também por volta de 20 anos que Israel tem atacado o Irã. Mata cientista do programa nuclear, coloca uma arma cibernética, que é um vírus que foi instalado nas centrífugas iranianas, explode um armazém dentro do Irã, não a Israel atacando, mas o armazém se explode, atacando, não vindo com um avião, tal. Sabotagem, né? Isso. E aí fez esse ataque. A resposta iraniana não foi como sempre tem sido. Resolveu atacar diretamente Israel. Só que aí tem dois detalhes interessantes. Por um lado, o Irã foi muito cauteloso, muito cuidadoso. Por outro, ele foi muito ousado. Ele foi ousado porque ele decidiu fazer um ataque direto a Israel. E ele foi cauteloso porque o ataque foi inteiro telegrafado. Inteiro coreografado. O Irã, ele não conversa diretamente com os Estados Unidos. Ele fala com os Estados Unidos via Suíça e Omã, que tem representações diplomáticas dentro do Irã, os Estados Unidos não tem, então todos os recados que o Irã precisa dar e as conversas que precisam acontecer entre os dois, ou vai via Omã ou vai via Suíça. O Irã sentou com os diplomatas dos dois lugares e falou assim, olha, eu vou atacar Israel. Desse jeito, tal dia, com essa quantidade, nessas rotas. Avisou também a Arábia Saudita, os Emirados, olha, vai vir um monte de bomba no seu espaço aéreo e ele está indo nessa direção desse jeito.
A Arábia Saudita avisou os Estados Unidos avisou Israel, estava todo mundo preparado, esperando o que ia vir. Tanto que o mercado ele caiu na sexta, por Isso. conta disso o ataque veio só no sábado. Porque estava todo mundo falando, vai vir, vai vir, vai vir. Quem realmente estava envolvido, acompanhando e acompanha o assunto, sabia que havia um ataque. Assim, quem trabalha na administração pública sabia, e quem acompanha muito profundo também sabia. Porque o Irã já tinha telegrafado. Por que ele telegrafou? Para não ter uma resposta. Para falar, olha, eu só preciso demonstrar que eu tenho poder. Eles queriam atacar, mas não realmente fazer uma coisa que tivesse um impacto muito grande para não ocasionar uma retaliação. Isso. Porque assim, imagina que é uma decisão estratégica, né? E estratégica é sobre o futuro. Eu vou fazer uma coisa contra você, qual vai ser sua reação contra mim? Então, se ser estratégico é se pensar 3 passos na frente. O Irã pensou, se eu não responder, eu passo um sinal de ser muito fraco. Mas ao atacar, eu vou provocar uma reação. E eu queria parar ali, eu não queria que tivesse a reação. O que eu posso fazer para calcular e impedir isso de acontecer? E ele achou que telegrafando, não matando ninguém. Não queria matar ninguém. Tanto é que eu falei pro Bruno, mas parece que ele tá testando, porque a gente Isso. já sabia que isso não ia dar certo. Porque esse mandar um tipo, monte de né? drone para atravessar países se você pode mandar um míssil direto, por exemplo? Eles mandaram os mísseis, mas os mísseis foram interceptados, porque você sabia de onde eles estavam sendo lançados. sim. Toda a trajetória já. Você sabia a trajetória. O sistema de defesa, e isso não é também desmerecer, o sistema de defesa aérea israelense é um dos mais modernos do mundo. O Iron Dome é a prova disso. A extensão o Iron Dome cuida de mísseis de curto e médio alcance. Agora, quem cuida dos mísseis de longo alcance, como os balísticos, é o Arrow. E o Arrow é igual ao Iron Dome. E mostrou, assim, ser muito bem sucedido. E os Estados Unidos colocou de pé uma mega coalizão de defesa. Vários países árabes ajudaram Israel, permitindo que usasse o seu espaço aéreo, dando localizações de radar, e alguns deles, a Jordânia, decolou seus caças para bater os drones iranianos. Então, assim, foi um trabalho em conjunto de equipe com muito recurso. Para Israel custou 1,3 bilhões de dólares e para o Irã deve ter custado por volta de 100 milhões de dólares. Então valeu a pena, assim, do ponto de vista financeiro. E para Israel é muito caro. Se Israel tiver que fazer isso todo dia, toda semana, não vai ter dinheiro. Então precisa dos Estados Unidos. Agora, Israel está no dilema, né? O que fazer? Porque precisa responder. Porque se você não responder, como que ele cruza uma linha dessa e deixa por isso? Aqueles que acham ou que querem que Israel não responda, ficam argumentando, não, mas você já teve uma vitória. O ataque iraniano foi fracassado. Você conseguiu bloquear, interceptar 99% dos mísseis e drones. Assim, o Irã mostrou que ele é incapaz de te acertar. Não é bem assim. Custou muito caro, teve uma mega aliança, foi telegrafado. Se você lidasse com, ao invés de 300 mísseis e drones, fosse, sei lá, 1.000, Israel conseguiria dar conta, a Sim. saturação disso ia dar para segurar. Então tem um monte de poréns. A discussão hoje é como Israel vai responder. E uma pergunta que me chama a atenção nessa questão toda, porque o Irã fica sendo esse lado, né, o inimigo principal de Israel naquela região. Só que se a gente olha métricas econômicas do Irã, não dá pra gente falar que é um país que tem dinheiro pra caramba pra financiar uma série de movimentos em outros países. Você pega a renda per capita, eu tava olhando aqui, é coisa como 4.700 dólares. Isso é metade da renda per capita do Brasil, por exemplo. Isso. Então, de onde o Irã consegue dinheiro para financiar esses movimentos? Tem alguém por trás patrocinando, por exemplo, uma China ou até uma Rússia, por mais que a Rússia não tenha um estranhamento com Israel, né? Eles até se colocaram meio à parte, falando que não ia apoiar o Irã nisso. Na verdade, o que tem é isso. A renda per capita é tão baixa porque o governo iraniano direciona tudo que ele tem para o seu projeto expansionista.